Olá pessoal, eu sou advogado e professor de Direito Previdenciário, Márcio Hartz. Estou aqui para falar um pouco com vocês no canal VoxLex TV sobre algumas questões previdenciárias que têm afligido tanto a população brasileira no ano de 2016, que é um ano que tem se caracterizado aí por profundas discussões nessa matéria, especialmente no que se refere aí às aposentadorias do regime geral de previdência social. Bem, muitas alterações estão programadas, algumas já foram realizadas, outras estão sendo pensadas e propostas no sentido de trazer um maior equilíbrio para as contas previdenciárias. O grande objetivo das reformas, pelo menos no discurso do governo, é garantir que ela se torne a previdência, que ela se permaneça equilibrada financeiramente e que as próximas gerações possam usufruir dos benefícios previdenciários. Algumas questões estão sendo discutidas, como eu disse, outras já foram implementadas. O que já foi implementado no ano de 2016 foi uma mini reforma nos benefícios por incapacidade, notadamente aqui o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Trabalhou-se no ano de 2016, a partir da medida provisória 739, com a alta programada legal, ou seja, o que isso significa? Que se não houver nenhuma disposição em contrário na perícia da autarquia, na perícia médica, ou mesmo numa perícia judicial em que estes benefícios estejam sendo discutidos, o benefício irá durar, no caso do auxílio-doença, 120 dias, findos os quais ele será cessado automaticamente pela autarquia previdenciária. Com essa mini-reforma, objetiva-se diminuir muito o pagamento desses benefícios previdenciários. Há alguns benefícios de auxílio-doença, alguns não, milhares de benefícios de auxílio-doença que estão sendo pagos há 2, 3, 5, 10 anos sem qualquer perícia do INSS. Para estes benefícios mais longevos, que estão há mais tempo sendo pagos sem a perícia ter sido realizada posteriormente à sua concessão, a medida provisória 739 está determinando uma corrida por perícias médicas. Inclusive, instituiu-se uma gratificação, um bônus especial, um benefício especial para as perícias extraordinárias que visem aí a analisar a situação do segurado que está em benefício há mais de 2 anos. Então, além da alta programada, está se fazendo uma corrida por perícias no sentido de verificar se existe ou não aquela situação que ensejou o benefício, se persiste ou não aquela situação que gerou o benefício. Uma situação que causou bastante discussão, bastante polêmica, mas já vem sendo implementada pelo INSS, tanto benefícios administrativamente concedidos quanto aqueles concedidos pela via judicial. Mas talvez esse não seja o grande drama da Previdência. Talvez o grande drama no sentido da discussão sobre as reformas previdenciárias esteja na aposentadoria por tempo de contribuição. Porque no Brasil nós temos algumas espécies de aposentadorias que podemos chamar de voluntárias. Temos a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria para quem trabalha com exposição a agentes nocivos. Alguns fazem aí uma ligação com as atividades insalubres. Este talvez não seja alterado no curto prazo. E temos ainda a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas duas últimas aposentadorias fazem distinção de gêneros, isto é, mulheres e homens com requisitos diferentes para sua obtenção. Numa aposentadoria por idade, a mulher precisa ter 60 anos e o homem 65 anos, ressalvados os casos de trabalhadores rurais que se aposentam com 5 anos a menos. Além do requisito etário, é preciso cumprir o requisito carência, que neste caso é de 180 contribuições, 15 anos de contribuição efetivamente recolhida. Bom, a outra aposentadoria voluntária que resta é a aposentadoria por tempo de contribuição, que ao exemplo do que eu disse anteriormente, também faz a distinção de gêneros, 35 anos para homens, 30 anos de contribuição para mulheres, ressalvadas as hipóteses de professores do ensino infantil fundamental e médio que podem se aposentar com 5 anos a menos, homens e mulheres
respectivamente. Esta aposentadoria que vai passar por uma profunda alteração, pelo menos a intenção é essa. Qual é a ideia? É acabar com a distinção de gêneros e estabelecer que o grande requisito para a aposentadoria seja a idade mínima. E se está pensando numa idade de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E se discute também como será o valor da renda deste benefício. Será uma renda integral? Haverá fator previdenciário, que hoje é a tônica dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição? A intenção é extinguir o fator previdenciário, trazendo o implemento da idade mínima como condição necessária para a obtenção da aposentadoria. 65 anos e o benefício teria um caráter proporcional no que se refere aos seus proventos. Isto é, não haveria mais a renda de 100% automática quando da concessão deste benefício. Até aqui, a renda é de 100% com a incidência do fator previdenciário, ressalvadas as hipóteses em que os segurados tenham alcançado as fórmulas 95 e 85 para homens e mulheres, respectivamente, fórmula que leva em consideração a soma da idade com estes tempos mínimos de contribuição. Com a ideia do governo, passar-se-á a uma aposentadoria proporcional partindo-se de uma renda de 50% da média dos salários de contribuição. Ou seja, eu apuro a média dos salários de contribuição, que são as remunerações sobre as quais incidiram contribuições, aplico o percentual de 50%. A partir daí, o segurado passa a ter um acréscimo na renda de 1% para cada ano completo de contribuição que possuir. Então tem que ter a idade de 65 anos e um tempo mínimo de contribuição que talvez seja 15 anos, como é hoje na aposentadoria por idade, ou talvez eleve-se isso para 20 anos, mas o fato é que, para ter uma renda integral, o segurado precisará ter 50 anos de contribuição, o que torna praticamente impossível a obtenção deste benefício na modalidade 100%. Mas isso substitui o fator previdenciário. São muitas discussões. Esta questão da idade mínima, especialmente a questão da idade mínima como requisito essencial, ela deverá ser aprovada somente por emenda à Constituição, porque é lá na Constituição Federal que estão previstos os requisitos para esta aposentadoria. Portanto, não é uma reforma que se possa fazer por uma simples medida provisória, não é uma reforma que se possa fazer por uma lei ordinária, não é uma reforma que se possa fazer por qualquer procedimento legislativo que não seja a via da emenda à Constituição. Tem que ser alterado o artigo 201 da Constituição. E talvez aí a grande dificuldade para se aprovar uma reforma, porque o processo legislativo das emendas constitucionais é um processo altamente complexo e com grau de dificuldade bastante elevado, porque precisa 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em cada um dos turnos de votação. Então é uma medida extrema, a reforma previdenciária, que precisa passar pelo processo da emenda constitucional e que por isso esse pode ser talvez um grande entrave, mas o governo sinaliza que tem esta maioria, que tem esta possibilidade e isso deve ocorrer nos próximos meses. Até o final de 2016 deve ocorrer aí o encaminhamento do projeto, da proposta de emenda, e talvez o ano de 2017 se caracterize aí pelo ano da aprovação da grande medida, da grande reforma. De fato, a Previdência ela tem sido alvo de muitas discussões. Muitos defendem que ela possui um déficit intransponível, um déficit insustentável. Outros, todavia, sustentam que esse déficit é meramente um argumento político para que a reforma possa passar e que não existiria na prática e nas contas, na matemática, o aludido déficit, mas o fato é que a Previdência sempre é a mira, sempre é o alvo quando se está tratando de uma crise econômica, de uma crise política. No Brasil tem sido assim desde o início dos anos 90, quando nós travamos a primeira medida
restritiva de direitos com a emenda constitucional número 20, lá em 98, e agora estamos de novo passando pelo mesmo problema, sempre com o pano de fundo da política, com o pano de fundo da economia, e isso certamente trará prejuízos aos direitos dos trabalhadores, aqueles que irão se aposentar. Certamente terão mais dificuldades de obtenção do benefício, certamente terão benefícios com valores mais reduzidos, e isso sempre com o discurso de que é para proteger as futuras gerações. Lembrando sempre que o nosso sistema previdenciário é o sistema repartido, isto é, aquele sistema onde a atual geração de trabalhadores e, por via de consequência, de contribuintes, é quem sustenta, a partir das suas contribuições, os benefícios atualmente pagos aos aposentados e pensionistas. O sistema repartido envolve uma ideia de solidariedade, envolve uma ideia, sobretudo, de pacto intergeracional. Uma geração sustenta a outra. E o fundamento para a reforma é que a próxima geração talvez não tenha direito a benefícios, porque estará sendo uma população envelhecida, o Brasil está se tornando um país de idosos, e isso fará com que a curva demográfica seja altamente prejudicial aos interesses financeiros e atuariais da Previdência Pública. Alguns discutem que o ideal seria mudar o sistema para um sistema capitalizado, a exemplo do que ocorreu com o Chile na época do Pinochet, na década de 80. Só que esse sistema do Chile está passando por inúmeras dificuldades. E hoje, os trabalhadores daquele país querem alteração para um sistema repartido novamente, porque aquilo que lhe prometeram com a reforma previdenciária implementada e passando por um sistema de capitalização não está gerando os resultados prometidos, não está gerando os resultados almejados pela classe trabalhadora. Então, o trabalhador brasileiro está realmente no centro da crise. Está nele concentrada toda a ideia de mudança, seja pela reforma previdenciária, seja pela reforma trabalhista. Os benefícios estão sendo alterados sistematicamente a fim de reduzir o custo previdenciário, mas reduzir o custo previdenciário significa necessariamente restringir direitos já consagrados na Constituição e na legislação. Estejamos atentos, porque nem todas as mudanças preconizadas passarão pelo crivo da constitucionalidade numa análise científica. Talvez tenhamos uma discussão longa nas próximas décadas sobre a viabilidade constitucional das mudanças propostas, porque existe um conceito bastante defendido nos dias atuais, bastante evoluído, que se trata da proibição do retrocesso social. Não é possível extinguir direitos sociais sem um fundamento sólido. E se há discussão sobre a liquidez dos planos previdenciários, se há discussão acerca do seu déficit, do seu superávit, não há um fundamento sólido para uma mudança de tamanha restrição. Os trabalhadores irão sofrer muito com essas restrições, sofrerão muito com essas medidas que, de um lado, acarretarão a dificuldade de obtenção do benefício porque os requisitos passarão a ser mais severos e, de outro, uma vez alcançando o requisito, terão rendas bastante alteradas para baixo, minimizadas, rendas que certamente não refletirão o seu histórico contributivo perante a Previdência Social. Se de um lado é certo que há fraudes na Previdência, se de um lado é certo que muitas pessoas se aposentam cedo, de outro lado também é certo que as pessoas estão recebendo menos do que deveriam. E se estão recebendo menos do que deveriam, a promessa de um futuro melhor, a promessa de um futuro garantidor de um padrão de vida mínimo não está sendo cumprida e por isso talvez o barulho nas ruas tenha sido tão grande, esteja sendo tão efetivo e as reformas podem ser comprometidas diante desta falta de popularidade nas medidas que estão sendo propostas. Mas tudo indica que o governo não está preocupado com a popularidade. Porque propor reformas como essa, num cenário político em que estamos vivendo, talvez seja a maior prova de que o governo não tem nenhuma preocupação com a sua continuidade. De qualquer modo, a Previdência não pode parar. A Previdência, ela sempre haverá de existir. Ela deve existir. É uma garantia constitucional. O problema é a interpretação que se faz dessa garantia. A garantia é a um sistema previdenciário mínimo ou é a um sistema previdenciário máximo? Essa é a discussão que envolve, inclusive, temas como Estado liberal, Estado social.
e estado até mesmo conservador para alguns que estão aí já evoluindo no tema da liberalidade, do liberalismo e passando para o conservadorismo. De qualquer modo, para encerrar esse tema, fica apenas uma dica para vocês que estão assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, consultem um especialista, porque é ele quem vai trazer as ideias, é ele quem vai trazer as possibilidades e nem sempre a melhor aposentadoria é aquela que nós estamos enxergando num primeiro momento. Talvez haja alguma alternativa, talvez haja a possibilidade de uma aposentadoria especial, talvez haja a possibilidade de algum benefício por incapacidade, cujas rendas tendem a ser mais elevadas diante do seu caráter precário e temporário. Mas assim, temos que ter cuidado com a Previdência Social, temos que estar atentos aos planos de reforma, mas, sobretudo, temos que estar atento para a defesa do melhor direito, do direito ao melhor benefício, que é a tônica da Previdência Social, garantida pela Constituição, garantida pela legislação e que deve ser garantida também pelo Poder Judiciário em futuras ações judiciais envolvendo esse tipo de matéria, porque hoje nós temos um judiciário abarrotado de ações, abarrotado de demandas e que não consegue dar vazão a elas. Nós precisamos ter uma previdência mais equilibrada, sim, mas nós precisamos também ter um direito social reconhecido, mantido e garantido pelas instituições. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.